No vídeo anterior é confirmado para nós que o ceifador em sua vida passada era aquele rei que foi responsável pela morte de todos da família do Goblin. Dessa forma, uma forte tensão se estabelece quando Kenshin vai o enfrentar, mas como o homem não se recorda, chateado por perder um importante amigo, o Goblin apenas decide ir embora. Agora passaremos a chamar o ceifador como Wang Yeo, que era o nome dele como rei, já que o Wu Bin foi um que ele inventou por não se recordar do seu. Na próxima cena, o Goblin volta para casa e em seguida pede para o protagonista fazer uma mala com as suas coisas, pois eles irão para a casa que pertencia ao presidente Yo. No entanto, assim que chegam na residência, Yeonta avisa que irá ficar com Sunny, e passando para as duas juntas, a protagonista explicou para ela o que está acontecendo entre o Goblin e o ceifador. E se lembram daquela ceifadora que a alma perdida foi atrás? Bom, foi confirmado que a mulher estava conspirando junto ao homem que queria tirar Kim-san de seu caminho. Sendo assim, a alma perdida alerta falando que não vai denunciá-la por usar os seus poderes para fins próprios, pois caso fizesse, certamente a ceifadora seria punida. Contudo, fica explícito que a mulher lhe deve uma. Depois, a alma perdida vai visitar Sunny, entretanto a mulher não consegue o enxergar. Já Wang Yeo sim, e como está no local com seu chapéu para não ser visto pela sua amada, o homem enfrenta o seu inimigo. O ceifador diz que agora entende o que realmente a alma perdida é. Se trata de um demônio que se alimenta da energia maligna daquelas pessoas que ele consegue usar. Dito isso, vemos agora todas as vezes que Jong-heon cruzou no destino da protagonista, e tudo começou muito antes do que imaginamos, pois era ele quem estava no comando da pessoa que dirigia o veículo que atropelou a mãe de Yeonta, como foi o responsável por alguns acidentes que poderiam tirar a vida da garota também. Mais tarde, o ceifador vai visitar a protagonista na faculdade, e lá ele entrega para ela o anel que pertence a Sunny, o mesmo que fez o destino desse lindo casal se cruzar novamente. No entanto, o homem fala algo intrigante, que Sunny não vai se lembrar dele, pois se lembram que Wang Yeo havia usado seus poderes no dia que se beijaram e voltou à memória dela sobre a vida passada para que a mulher o esquecesse? Bom, como vimos que ela ainda se recorda de tudo, aparentemente o poder não funcionou. Passando para o nosso lindo sol, Sunny vai visitar o Goblin para tentar organizar melhor os seus pensamentos, afinal de uma hora para outra chegaram muitas coisas novas na vida da mulher. E como no dia que faleceu em sua primeira vida, Sunny fala para seu irmão que se o que ele quer é seguir em frente, ela o apoia, mesmo que isso signifique ir atrás do ceifador, e dessa vez Kenshin não pretende falecer no caminho. Voltando para o ceifador, ele foi chamado na casa de chás, mas agora como cliente. Quem o convocou foi a equipe de auditoria interna. A dupla estaria para punir o Wang Yeo por ter usado seus poderes para motivos pessoais, como ter apagado as memórias de uma certa humana, não ter feito a papelada sobre uma tal alma perdida e ter divulgado os cartões da mesma para o Goblin, entre outras coisas. Falando sobre a punição, o ceifador terá de volta as suas memórias, já que ele mesmo havia escolhido apagá-las. Conviver com elas será o seu fardo. Então, voltamos para o passado, onde vemos o que aconteceu com o rei depois do evento canônico. Wang Yeo parou de ouvir Jong-heon. Dessa forma, o homem passou a ordenar que aquela empregada, a qual é hoje uma ceifadora, passasse a servir um chá de ervas para sua majestade. E nesse mix havia pequenas quantidades de veneno que levaria ao fim do rei, assim como aconteceu com seus parentes. Apesar de ter passado muitos anos do que havia acontecido com a sua esposa, o rei ainda sofria com a perda, e um dia andando pela cidade desolado, querendo apenas se livrar do que ela usava naquele dia, vemos o homem entregando o anel para a senhora, a mesma que é a mulher de vermelho nos dias atuais. Na próxima cena, vemos que o rei não aguentava mais a sua atual condição. Dessa forma, certo dia, o homem pediu para a empregada, que hoje é a ceifadora, para lhe servir mais daquela bebida, pois não queria passar daquela noite. Por tirar a sua vida e os demais crimes, a majestade acabou recebendo 600 anos de punição. E agora, voltando aos dias atuais, além de voltar às suas memórias, o ceifador não poderá mais usar as suas habilidades e nem atuar na sua área até receber mais instruções. Abrindo um parênteses na história, não lembro de ter falado sobre o significado do anel. Bom, o objetivo seria uma forma de Kim-san demonstrar que estava ao lado do rei, e não de seu irmão. Dito isso, a majestade ordenou que a sua esposa o usasse, e agora que se lembra de
de tudo, Wang Yeo se sente mal por ter dado nesta vida o mesmo anel para Sunny. Mais tarde, o Goblin encontra o ceifador em seu quarto olhando para o pergaminho com o rosto de Kim Sun. Claro que Kim Shin fica furioso, mas ao saber que agora Wang Yeo está sendo punido com as suas lembranças de volta, isso o conforta de certa forma. Passando para nossa protagonista, a alma perdida foi novamente visitar Sunny. Dessa vez era Eun-ta que estava no trabalho com a mulher. Quando Jong-heon começou a se aproximar ameaçando acabar com a vida de Sunny, a protagonista só pensou em protegê-la, sendo assim cobriu o corpo de sua chefe. E nesse momento a marca do Goblin no pescoço de Eun-ta de alguma forma afastou a alma perdida. No entanto, em seguida a garota desmaiou. Vemos que Sunny decidiu levar a protagonista para casa e que a garota já estava consciente. Antes de entrar na residência, Eun-ta pediu para que a sua chefe fosse na frente, pois ela iria conversar com o Goblin. Durante o bate-papo, o homem comenta que a marca no pescoço de sua amada parece ter começado a desaparecer. Isso preocupa Kim Shin, pois caso ela suma de vez, o homem teme que isso o impeça de protegê-la. Sendo assim, sabendo do encontro da alma perdida e as meninas, o Goblin pede para Eun-ta se cuidar mais um pouco, que nos próximos 2 dias ele e o ceifador irão pôr as suas diferenças de lado para tentarem salvar elas desse encosto. Na próxima cena, vemos que finalmente Wang Yeo está fazendo a papelada sobre Jong-heon ser uma alma perdida. Depois, ele entrega a documentação para aquele seu colega ceifador que sempre o ajuda quando é pedido para que o homem arquive, mas nessa hora sua atenção passa para outra pessoa. O seu colega sabe sobre Eun-ta ser a noiva do Goblin, foi ele quem assumiu a parte do trabalho que pertencia a Wang Yeo. Sendo assim, foi o homem que recebeu o próximo cartão falando sobre o dia que a garota iria falecer. Então, ele o entregou para o seu colega e descobrimos que a protagonista tem apenas mais uma semana. Na próxima cena, vemos que Wang Yeo levou a informação até o Goblin sobre Eun-ta e no meio da conversa deles sobre o que aconteceu no passado entre o rei e o general, Kim Shin se dá conta que a espada em seu peito é a chave para acabar com a alma perdida. Nos próximos dias, o Wang Yeo passa a acompanhar Sunny de longe e nessa hora eu dei uma leve risada, ele está parecendo o protagonista de Yu, a seguindo para todos os lados. Claro que a mulher sente a presença dele e também o enxerga, já que o homem não pode usar o seu chapéu para se camuflar. Sendo assim, Sunny decide abrir o jogo no lugar em que se conheceram nesta vida, naquela ponte em que encontraram o anel, e fala que se lembra dele. Nesse momento, Wang Yeo não entende, pois tinha usado seus poderes, mas como ele falou para sua amada ficar apenas com as memórias felizes, Sunny explica que até os momentos em que se sentia triste, ela estava feliz somente por o ter por perto, seja nessa vida ou na anterior. No entanto, Sunny acrescenta que não quer o amar desta vez. Dessa forma, ela devolve para ele o anel e põe um fim de vez no relacionamento. Já o nosso casal principal vai fazer uma viagem juntos. O Goblin sabe que o seu fim está próximo com um lance que envolve a espada e a alma perdida. Sendo assim, ele quer aproveitar mais alguns momentos com a sua amada. Na próxima cena, vemos quando chegou a hora de atrair Jong-heon. A protagonista é levada até o telhado de um prédio e lá o Goblin combina com ela que assim que a alma perdida se aproximar é para ela o invocar. Na despedida, Kim Shin dá um beijo muito bonito em Eun-ta. Logo mais, a alma perdida aparece, mas algo que eles não contavam está acontecendo. A protagonista não enxerga mais, assim como os fantasmas, e Jong-heon estava esperando por esse momento para usá-la. Mas como Eun-ta é inteligente, em seguida a garota percebe que a alma perdida pretende entrar em seu corpo para retirar a espada do Goblin e acabar com ele. Por sorte que a protagonista consegue invocar o seu amado, e logo que ele aparece, ela conta para Kim Shin sobre o plano de Jong-heon. Contudo, mesmo assim, a alma perdida entra no corpo de Eun-ta, e assim que ele coloca suas mãos na espada que está no peito do Goblin, o ceifador aparece. Wang Yeo não pode usar seus poderes como ceifador, mas ele ignora o que lhe foi mandado e os usa para tirar Jong-heon de dentro do corpo da protagonista. De qualquer forma, o Goblin precisa do objeto para conseguir dar um fim na alma perdida, e assim que ela sai de dentro de sua amada, a garota desmaia. Então, segurando as mãos de Eun-ta no cabo da espada, ele passa por uma dor imensurável para retirá-la de seu peito. E em seguida acaba com Jong-heon. As palavras da alma perdida doem até em nós telespectadores, pois o homem não estava errado quando disse que mesmo tendo seu fim, conseguiu o seu objetivo, que era acabar com um Goblin. E agora vemos o fim de Kim Shin, que desaparece aos poucos com a protagonista o abraçando, e antes de ir totalmente, ele fala para Eun-ta que irá vir com a chuva e na primeira nevasca. Esse é o seu pedido para o Todo-Poderoso.
misterioso. Assim que o Goblin se vai, todos que o conheciam parece que tiveram ele apagado de suas memórias e até as anotações de Kim Shin é mostrado que desapareceram. Como Eun-ta sabia que isso poderia acontecer, ela se apressou em pegar um caderno e escrever algumas características sobre seu amado junto ao nome dele e a promessa que lhe foi feita. Na próxima cena, vemos para onde o Goblin foi. Ele finalmente foi libertado de seu castigo, contudo, o homem decidiu que quer continuar existindo como o vento, a chuva, a primeira nevasca em vez do descanso eterno. Agora passamos para aquela senhora que também é a Mulher de Vermelho. Ela está contando a história do Goblin para aquele homem que é a reencarnação do soldado do General Kim Shin. A senhora diz sobre o Goblin ter ficado sozinho, preso entre essa vida e a vida após a morte por toda a eternidade. E até a senhora se pergunta qual será o fim dessa história. Será que o Goblin ficará andando em sua escolha fútil para sempre? Passados 9 anos, vemos que Eun-ta virou uma produtora de uma rádio e ela também não se lembra do tempo que passou com Wang Yeo. Afinal, a amizade deles só se desenvolveu por causa do Goblin, então quando eles se cruzam, a protagonista apenas o liga com a memória de quando era pequena. E o homem foi a buscar como alma perdida, mas como não chegam a conversar, ela pensa estar enganada. Eun-ta continua usando o colar que recebeu de seu amado, mesmo sem saber o significado. Em seus dias mais pensativos, ela se pergunta se não foi um presente deixado pela sua mãe. Pelo menos, a nossa protagonista continua com essa amizade com Sunny e vemos que ela também se aproximou de outra pessoa, aquela menina que era sua colega na escola, que levou o resultado das provas de vestibular para o Goblin anos atrás. Já as fantasmas continuam se lembrando de Kim Shin e que Eun-ta é a noiva do Goblin. Mas agora mudaram o apelido dela para a viúva do Goblin, pois por mais que a protagonista não se lembre de seu amado, ela nunca mais se interessou por outro e viveu estes 9 anos com uma grande tristeza em seu coração, a qual não consegue entender a razão. Então, no dia de seu aniversário, Eun-ta faz um pedido para que alguém a salve e a ajude a lembrar do motivo dela estar nessa escuridão, o que, coincidindo com a primeira nevasca, faz o Goblin voltar. E sem perder tempo, o homem vai logo a abraçando. Neste momento, a protagonista também se emociona, entretanto, ela não entende muito o motivo disso, pois as suas lembranças com este estranho não retornaram. Então, depois que a emoção passa, Eun-ta o enche de perguntas e para deixar que ela continue vivendo em paz. Bom, pelo menos é o que o Goblin pensa que ela está fazendo, Kim Shin decide deixar em aberto o passado do casal para sua amada. Depois, o Goblin vai até onde Da-Kwa está e nem o garoto nem o secretário se lembram dele, como já era esperado. Dessa vez, Kim Shin tenta explicar quem ele era para o seu sobrinho, contudo, os dois pensam que se trata de um maluco. E quando chega a vez de Sunny, ele apenas a observa de longe. Já o ceifador se recorda de seu amigo. A cena corta e vemos que isso tem um dedo daquela mulher de vermelho. Ela pediu para que o Todo-Poderoso deixasse as lembranças de Wang Yeo pelo menos, pois todos os outros já sofreriam com um vazio que não iriam conseguir entender ou preencher. O Goblin explicou para o ceifador que teve a oportunidade de voltar por causa daquele contrato que havia assinado com a protagonista lá na primeira vez que eles tentaram tirar a espada de seu peito. E agora, depois de muitos anos, Wang Yeo finalmente pede desculpas por tudo que o fez passar. Depois, o ceifador dá um jeito no estilo antigo que o seu amigo está usando e no fim, eles voltam para a casa que pertencia ao Goblin. Contudo, quando estão conversando, Da-Kwa aparece de surpresa e ele fica confuso, pois como seu inquilino conhece aquele homem estranho que apareceu mais cedo chamando de sobrinho. E para resolver essa confusão, o ceifador teve que usar os seus poderes, o que está tudo bem, pois ele já voltou a trabalhar. Voltando à protagonista em seu trabalho, ela teve um erro de digitação sobre a temperatura, o que a levou a receber um sermão de seu chefe. No entanto, seus colegas ficam surpresos quando abrem os sites de notícia e percebem que Eun-ta, mesmo errando, acertou no clima. O que é mais estranho ainda para eles é que as cerejeiras começaram a desabrochar no meio do inverno e quando a protagonista vai para a rua para confirmar, se depara com Kim Shin. Depois, outra coisa bizarra acontece assim que ela apaga uma vela em uma cafeteria. Kim Shin aparece bem na sua frente. A mulher até paga uma bebida para ele, mas deixa claro que
não o quer ver mais e convenhamos, é estranho uma pessoa falar de você como se te conhecesse há muito tempo, sendo que tu não se lembra de nada. Continuando com a nova vida do Goblin, ele tem que ficar pedindo dinheiro a todo momento para o ceifador, então cansado disso e não podendo mais fazer barras de ouro, pois sem o número de série elas são consideradas ilegais, Kim Shin vai até a sua última chance, conversar com Da Kwai, o secretário. Por mais que os dois não se lembrem de quem é o Goblin, está no testamento do presidente Yo que se um dia alguém com o nome de Kim Shin aparecesse, era para os bens serem passados para ele. Mas como a empresa não interessa, o Goblin a deixa para seu sobrinho. No dia seguinte, Kim Shin aparece no mesmo lugar que a protagonista e já que o homem está ali, os dois acabam saindo do local para conversar. Eun-ta está achando muito estranho essa perseguição dele por ela e o avisa que da próxima vez irá chamar a polícia. No entanto, para contornar a situação, o Goblin explica que é seu fã e gostaria de patrocinar o programa dela para que Eun-ta não fosse despedida por falta de investidores. E dando continuidade ao seu trabalho, o novo programa da protagonista será em volta de fazer pessoas se encontrarem. Por exemplo, se você tem uma história e procura alguém que a envolva, você manda para a rádio e eles tentarão ao máximo conectar aqueles que se procuram. Na próxima cena, vemos que a correspondência destinada a uma das meninas foi enviada à antiga loja de frango frito de Sunny e Da Kwai a leva até os seus tios. No entanto, como o Goblin precisa dar um tempo para Eun-ta não se assustar, ele diz para o ceifador ir até Sunny para entregar a carta, já que é uma ótima desculpa para Wang Eo ver a sua amada. Mas infelizmente todas as vezes que o ceifador foi na loja, Sunny não estava presente, então ele decidiu deixar a correspondência com a funcionária. Contudo, vocês acham que ele realmente não iria vê-la? Quando o homem estava voltando para casa, os dois cruzaram seus caminhos na rua, mas infelizmente nada aconteceu além de uma olhada. Mais tarde, vemos Sunny entregando a carta para a protagonista e será que é aquela que ela havia escrito no Canadá? Bom, Eun-ta não se lembra de ter feito algo assim, então quando ela vai ler o conteúdo que há, é confirmado que sim, é a carta que ela tinha feito no país. Resumindo o que está escrito, Eun-ta conta para sua mãe que ela finalmente pode ficar tranquila sobre o dom da protagonista de poder ver fantasmas, pois isso lhe permitiu naquela época conhecer uma pessoa muito especial que se preocupava com o bem-estar dela. E agora tudo fica ainda mais confuso para a nossa pequena Eun-ta, pois não entra na sua cabeça que ela possa ter feito isso, já que nenhum passaporte a mulher tem. Apesar de tudo, a sua caligrafia não mente que foi ela quem escreveu. Eun-ta pensa que pode ser sobre aquele homem que está inscrito em seu caderno de anotações, um tal de Kim Shin, pois é a única pessoa em sua vida que parece ter sido apagada. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ela recebe uma ligação do Goblin. A mulher tinha deixado o seu contato com o secretário para que ele passasse para o estranho que lhe ajudou patrocinando o seu programa, pois por mais diferente que o homem fosse, ela queria o agradecer. Dessa forma, o encontro entre os dois é marcado e durante a conversa deles descobrimos que Eun-ta vai sair de férias. Será que a nossa menina vai ir para o Canadá e veremos aquela visão do Goblin acontecendo? Bom, na próxima cena já passamos para a protagonista no país. Procurando saber um pouco mais sobre o hotel que ela havia recebido a carta, Eun-ta descobre que ele foi construído por um coreano e que a correspondência só foi entregue agora, pois quando foram consertar a caixa onde elas são colocadas, o envelope caiu. Mais tarde, enquanto passeava pela cidade, a protagonista acabou encontrando o Goblin que saiu pela porta que ele usa para acessar o país na mesma hora que ela passava. Claro que o seu primeiro pensamento foi que o homem está a seguindo, mas de algum jeito que Eun-ta não consegue explicar, ela simpatiza com este estranho. De qualquer maneira, a protagonista havia prometido pagar uma refeição na última vez que eles se viram, então essa foi a oportunidade perfeita para Kim Shin cobrar. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!